Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus, não é mesmo? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos bate-papos, né, sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 93, que vai perguntar o seguinte: Sou, mas quem não é? o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre um estudo espírita a respeito do orgulho nos dois planos da vida, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Ouçamos aí o que Leon Denis nos fala sobre o orgulho. De todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. Desde que penetra as almas, ele de tudo se assenhoreia, instala-se à vontade e fortifica-se até se tornar inexpugnável. Ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Não poderá libertar-se desse tirano, senão a preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastantes insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Leon Denis, em O Livro Depois da Morte. Mais uma vez, nós estamos usando um texto, não é, que espelha bem uma situação que aconteceu, não é, de uma passividade em uma reunião mediúnica nossa, sobre o orgulho, não é? Como todos sabemos, né, a religião católica ela é muito forte na Europa, não é? Então, e forte, muito presente na maioria dos países da Europa, né, e nas pessoas, né? A grande maioria da população é católica. E muitos, quando desencarnam, né, principalmente aqui em Portugal, eles são tomados pelo medo quando eles são convidados a virem, né, numa reunião mediúnica, a participarem de uma reunião mediúnica, os desencarnados. Então eles têm medo porque eles acham que é bruxaria. Aqui a mediunidade ainda é vista como bruxaria, né? Então eles têm medo. E essa passividade em específico, ela começou assim, era uma irmã, não é, que veio da passividade, e essa irmã começou dizendo, bem assim, pedante, né? Eu vim porque eu não tenho medo. Aqui todo mundo tem medo, eu não, eu vim porque eu não tenho medo, né? E aí nós fomos conversando e ela sabia da condição dela de desencarnada, né? E que ela dizia, sempre reforçava, que quando ela foi convidada, né? E que ela dizia que não tinha medo de vir falar com os brasileiros. Vejam que nós já estamos ficando conhecidos aqui no mundo espiritual como os brasileiros, né? Então ela falava isso, não, eu não tenho medo, eu vou lá falar com os brasileiros, né? E que haviam outros mortos ali, né? Ela falava que eles tinham medo porque era difícil. Falou, imagina você, não é, num lugar cheio de morto e falando pelo corpo de outra pessoa, não é? É diferente e as pessoas têm medo, não é? E eles tinham realmente muito medo desse tipo de trabalho, né? E ela também falou que ela sabia que ali aquela era a primeira passividade que ela estava dando e que aquilo ali era o início de um longo processo, não é, para trabalhar o orgulho, não é, o orgulho que ela tinha, que ela era muito orgulhosa, ela disse que era muito orgulhosa e continuava orgulhosa, né? E só que o orgulho era tão forte, né? Que a incomodava, inclusive, de estar ali naquela condição, precisando de alguém para poder falar, não é? Para estar recebendo ajuda da espiritualidade e tudo, né? Então, que realmente era a primeira experiência para o seu preparo para uma nova reencarnação. É, o que é interessante é que o tempo todo que ela estava ali conversando conosco, ela nunca perdeu a pedância, né? Aquele orgulho, aquela postura de rainha, né? Ela agia como se fosse uma rainha, assim, né? Bem forte, de presença, né? E falando e tal, né? E aí ela falou que ela tinha o orgulho dela, porque quando ela era encarnada, ela tinha muitos bens materiais. E que hoje o que mais entristecia a ela lá no mundo espiritual era ver que os seus descendentes, né, estavam brigando, não é? Se acabando, se matando por conta de um baú cheio de euro que ela tinha deixado, né? Então que isso ajudava ela a entender que
não é? Num bens materiais não adianta, e que o orgulho também, não é? São situações pontuais e que a gente tem que ir trabalhando. Assim, no decorrer da nossa conversa, nós estamos mostrando que a situação dela, né, estava difícil, que ela teria que trabalhar muito, não é? Que ela teria que mudar essa postura que ela tinha de orgulho, de achar que, né, ela era a que mandava, ela estava à frente de tudo e tudo. Quando a gente começou a entrar por esse viés, aí ela se chateou e falou: olha, estou indo embora, não quero ouvir, não é? Ainda não tô no meu tempo, vou ter que vir várias vezes aqui, e é um processo que eu só estou iniciando, não é? Então, quer saber que a luta dela era muito grande e que ela teria que vencer o orgulho. Vocês veem que interessante, né? Ela tinha consciência de que ela era orgulhosa, mas ela também tinha consciência que ela se achava fraca para vencer, não é, esse problema, essa dificuldade do orgulho, mesmo estando lá no mundo espiritual, né, e desencarnada, tá bom? Então, ouçamos mais uma vez, agora fala de Allan Kardec, sobre esse assunto, não é, do orgulho. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, né, nós vimos, e pelas falas, que a dificuldade que tem, né, da gente se livrar desse sentimento do orgulho, não é? Então, mesmo quando a gente está desencarnado, aqui encarnado é mais difícil, porque a gente não percebe, não é? E lá, quando a gente percebe, mesmo tendo essa concepção, essa abertura, né, da nossa visão, a dificuldade que a gente tem para se livrar desse sentimento. É por isso que nós temos que perguntar, não é? Eu sou, mas quem não é? Ou perguntar, eu ainda estou, mas depois não estarei. Vamos pensar nisso, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma boa quinzena, fique com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!